My God, He's good. My God, He's good. My God is good. He's good. My God is good. E aí, galera, povo que crê, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Olá, olá. Eu sou Mayara Macedo. Sou Natália Lopes. E estamos aqui no nosso quarto episódio para falar sobre fé, testemunho, falar sobre o reino de Deus, falar sobre coisa boa, coisas que vão edificar a sua vida. Antes da gente começar o nosso bate-papo, não esquece de se inscrever no nosso canal do Pode Crer, seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho das notificações, deixa o seu like, compartilha, comenta, dá aquela moral pro YouTube entender que o nosso vídeo é legal e entregar para mais gente. É isso aí. Eu queria agradecer também quem tem comentado, que a gente sempre lê as mensagens. Isso é muito positivo, que a gente consegue melhorar. Vocês têm dado dicas também de convidados, então é muito legal pra gente. É isso aí. E hoje a nossa convidada é alguém muito especial. Cantora Josiane, que eu estou muito feliz que de receber. Obrigada. Gente, que prazer, Mayara, Natália, que prazer, pode crer. Para mim é uma alegria, já tô vendo tudo bombando, né, repercutindo, e vocês têm feito a diferença, para mim é uma alegria, tá aqui. O microfone tem que... A produção tava fazendo mímica ali atrás. Eu tô sem óculos, gente. Obrigada, uma trajetória linda, uma carreira linda. Obrigada. Eu acompanho. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Gente, 20 anos de carreira de Josiane. E assim, é louco porque eu escutava a Josiane criança. Meu Deus! Entendeu? Eu já tô ouvindo Pequenininha. isso constantemente, amiga, vou te falar. Já mudei essa fase, já. Gente, que loucura. E assim, você tem um público que é bem diversificado, Sim, assim, né? De sim. faixa etária. Sim, sim. Como é isso, Josiane? Eu fico muito feliz, sabe, de saber que existem crianças e adolescentes agora nesse tempo que chegam pra mim, tia, posso tirar foto? E minha mãe ouve, e minha avó ouve. Eu falei, Jesus, né? Não é que a gente esteja ficando velha, mas assim, é uma história que a gente tem construído. E eu estava até falando fora ali com vocês, eu tenho uma certa influência das minhas filhas, então não tem como a gente desatualizar não, Mayara, sabe, Natália? A gente fica assim o tempo inteiro, olha o time. E também a gente canta aquilo que a igreja está cantando. Então, eu acho que isso vai ultrapassando gerações. Isso, para mim, é bem legal, né? Isso é muito incrível. Os seus louvores, assim, os atuais, os mais antigos, eles estão muito presentes hoje ainda nas igrejas, nas congregações. Cara, isso é muito sensacional, é até um pouco nostálgico. Ah, tão gostoso, muito bom, muito bom. Eu queria voltar lá atrás, que você contasse pra gente do seu início de carreira. Vamos sim, vamos lá atrás mesmo. Lá atrás, já que a gente tem tempo hoje para falar. Primeiro, Natália, eu já nasci no lar cristão, né? Então, eu nasci na cidade de Fortaleza, no Ceará. Não sabia. Não sabia? Pois é, sou cearense. Então, os meus pais já eram cristãos naquela época. Meu pai músico, toca até hoje, né? Os dois estão na ativa ainda. Mas tocava guitarra e a minha mãe cantava. Então, quando eles se casaram, a minha mãe pediu a Deus, Senhor, eu quero uma filha, olha só, específica, e que ela cante, né? Então, quando eu nasci, os meus pais já me ensinando na música, aos 2 aninhos eu já falava, Caramba. né? E cantava nas igrejas junto com eles. Então, aonde eles iam, eu ia lá e ficava do lado do pastor e sentava lá, até que ele me desse a oportunidade. Minha mãe fala que ela passava uma maior vergonha, porque eu era aquela criança pirracenta que queria oportunidade, né? E aí foi passando o tempo, e aí nessa fase dos 2 anos, eles vieram para o Rio de Janeiro como os nordestinos daquela época, em busca de emprego, em busca de melhorar de vida. Você chegou aqui no Rio com quantos Com anos? essa faixa etária de 2 anos e meio, mais ou Caramba. menos, E aí eu fui criada praticamente, né, a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro. E aí eles vieram para cá e continuaram, né, investindo. O meu pai tocando na igreja, minha mãe também. Então, minha mãe tinha um sonho de ser cantora. E eu acho que esse sonho dela ser cantora foi me contagiando de uma forma positiva, porque eu amava estar com ela, né? E aí, aos 8 anos de idade, eu fiz a primeira participação na minha vida de um LP,
que foi da minha mãe. Gente, LP. Um LP, né? E aí eu tinha 8 anos de idade e um irmão da igreja que viu que minha mãe gostava de cantar, chamou minha mãe e falou assim, olha, eu sei que você gosta de cantar, você tem um talento. Minha mãe já era solista do coral, né? Deve ter sido um momento muito especial, né, pra ela. Muito. Então, assim, foi algo assim muito, muito marcante. Eu me lembro como se fosse hoje ela chegando e contando que o irmão, que seria o patrocinador daquele álbum, daquele LP. E falou pra ela que ia pagar todos os custos da gravação. Aí ela, então, vou colocar minha filha também pra cantar comigo. E eu participei de 3 canções. Tem até no YouTube aí, gente, se vocês quiserem aí pesquisar, né? E aí foi quando eu entrei no estúdio pela primeira vez na vida. Eu falo que era fita de rolo, aquelas coisas todas. Então, eu tô contando mesmo do antigamente, né? E aí, depois dos 8 anos pra frente, eu ainda gravei mais um com ela e tal. Mas eu não tinha muito aquele ideal. Eu vou ser cantora. Mas você já era afinada? Eu já era afinada, porque naquele tempo não existia esse negócio de sistema de afinação, essas coisas todas. Então, era fita de rolo. Então, se tu errasse, tu tinha que gravar tudo do início novamente. Então, o pessoal que ouvia aí, que saía, né? Isso aí era no original. Então, tinha que cantar mesmo, de verdade. Não tinha esse negócio de ajeitar aqui, não. E aí, mas eu não tinha muito aquele ideal, eu vou ser cantora um dia, porque minha mãe e tal. E eu comecei a ter relacionamentos na igreja, me envolver com os departamentos e tal. Resumindo, gente, aos 17 anos, eu fui convidada pelo grupo Altos Louvores, pelo Edivaldo Novaes, através da Eixla, que era minha amiga. Ou seja, você já se conhece há muitos anos, porque os meus pais eram amigos dos pais da Eixla em Fortaleza. A família da Eixla também é de lá? Também é. Gente, ela como também é. Então, assim, a família dela já eram conhecidos dos meus pais. Então, quando meu pai veio aqui para o Rio em busca de emprego e tal, sobrevivência para o futuro da família dele, ele andando no centro da cidade, à toa, assim, atrás de emprego, esbarrou com o Antônio Neto, o pai da Eixla. E aí foi aquela festa, meu Deus, mas você é por aqui, porque naquele tempo não tinha telefone, gente. Então era comunicação por carta. Pensa, rebobina aí. Eu sei que a galera de agora não imagina como é que é essa comunicação, mas não existia comunicação de telefone. E aí eles se encontraram no centro do Rio de Janeiro. Deus preparou esse encontro. E aí o Neto convidou meu pai para estar na igreja e tal dele. E aí com o tempo a gente foi convivendo. Aí a gente morava na Baixada Fluminense. Aonde da em Baixada? Belfort Gente, Roxo. minha vizinha, eu sou de São João de Meriti. Pois é. Então a gente começou morando em Belfort Roxo. E a minha mãe me conta que a gente morou na casa do meu tio, irmão do meu pai lá, que eles arrumaram um cantinho pra gente poder ficar lá, até o meu pai se estabilizar. Olha só que loucura, né? E aí eles se encontraram e tal, e a gente conviveu. Então, dessa fase de 3 anos até a adolescência, a gente tinha convivência, até porque a Lislane é minha contemporânea, a gente tá batendo junto de idade, né? Então, a Liz e eu era da mesma faixa etária, e a Eixla um pouquinho mais velha. Então, a gente continuou com esse vínculo. Só que a Eixla já estava 1000 anos-luz lá na minha frente, né? E aí, quando foi os 17 anos, meus 17 anos, ela, saindo do grupo, me chamou, porque ela ia casar e ia continuar a carreira dela. Aí ela me convidou para ficar no lugar dela, no Altos Louvores. Aí eu fiz o teste e passei. Então, essa foi o primeiro núcleo que eu pude participar com o grupo Altos Louvores. E futuramente Voices, e depois, em 2001, meu CD. Eu tô muito chocada. É com muita essa conversa, informação. muita E sabe história. do que eu lembrei aqui, gente? Que a primeira vez que eu entrevistei a Josiane, eu confundi o nome dela e eu passei metade da entrevista chamando ela de Eixla. Você lembra disso? Não, porque isso acontece Pois normal, foi uma live. naturalmente. E aí, daqui a pouco... Eu nem ligo mais. Eu te chamando de Eixla a entrevista inteira, a live inteira. Aí, daqui a pouco, fui ver os comentários, todo mundo, é Josiane, é Josiane. Mas, enfim, bom saber que vocês são amigas. Mas tem esse vínculo. Inclusive, as pessoas confundem. Vocês são irmãs e tal. E até questão de região, de tonalidade de voz, né? Nossa, parece muito. Então, assim, se a gente for comparar, se você for analisar bem, você vê que a interpretação é diferente e tal. A colocação é diferente também. Mas porque a gente conviveu por muito tempo junto. E depois, no Voices, aí é que a gente começou a timbrar mesmo. Porque
tem que estar junto, literalmente, para poder sair aquele som, né? Então, eu não ligo mais, não. Ai, irmã. Ela Aí o pessoal entende. já fui apresentada na igreja. Estou aqui com a irmã Josiane, a irmã da Êxtala, amém, glória a Deus. A irmã da Lislane, aleluia, glória a Deus. Eu não falo É nada. irmã em Cristo, então tá Exatamente, eu certo. não tô nem aí. Pra mim é um prazer, né, de ser considerada da família e a gente vive junto. E você ficou quanto tempo no Altos Louvores? Foram 2 anos, 2 anos e meio no Altos Louvores. Foi uma passagem bem rápida, né? Eu cheguei a gravar oficialmente como participante Santo dos Santos e Vencedor. Antes disso, eu já tinha participado como back, que aí isso me levou também para o Confiança, que foi a primeira experiência que eu tive com o grupo Altos Louvores. E aí, do Altos Louvores, você foi pra onde? Aí, do Altos Louvores, eu decidi casar, né? Aos 17 para 18 anos, eu já estava namorando com o meu marido. Então, a gente já estava se preparando para casar. E aí, ele falou assim, ó, esse negócio de você ficar viajando sem rumo não vai dar certo, não. Porque Sem Altos rumo. Louvores... Altos Louvores, naquela Nômades. época, era muito engraçado. Porque, assim, era uma big family, né? Era uma grande família. Mas, às vezes, tinha eventos que a gente ia para viagem e aí o Edivaldo recebia outro contato e de lá mesmo já ia. E tu imagina, que loucura. E isso pro namorado, pro noivo, era um negócio, assim, bem complicado, porque, tipo assim, você vai ser minha esposa, como é que vai ser essa questão aí de vocês ficarem saindo e tal? Você vai, não sei quando volta. Não sei quando volta, e depois continua e tal. Aí as pessoas já chegaram e falaram assim, esse marido que você arrumou vai te prender na gaiola, você não vai ter ministério, vai acabar com o seu ministério. Mas eu tinha convicção aonde eu estava me vinculando, onde eu estava amarrando meu burro, eu tinha convicção de que a pessoa que eu tinha escolhido para viver o resto da minha vida era um homem de Deus e que acreditava no meu ministério. Amém. E Conta como que você conheceu ele Então, também. aí sim. E aí sim. Eu estava na minha antiga igreja, na Assembleia de Deus de Cordovil, e eu sempre solei nos corais, sempre fui uma menina de destaque. Pra você ter uma ideia, aos 13 anos, eu era solista em corais de adultos. Só para vocês terem uma noção. Nossa. Então, assim, eu sempre estava um pouquinho à frente. Começou com 2, né? Da Então... minha faixa etária. Sempre estava um pouquinho à frente. Então, devido à minha família ser envolvida com música, essa coisa toda, então eu comecei a me destacar. E aí, um belo dia, ele foi fazer uma visita na minha igreja. Aquelas conferências, congressos, né? Festas de corais, etc e tal. Então, assim, ele era da Penha e eu da Assembleia de Deus de Cordovil. Então, tinha aquela troca, né? Aquela coisa de jovem, né? Ah, eu vou lá e tal, não sei o quê. E aí, eu não ia. Eu ficava lá. E aí, um belo dia, ele entrou na igreja e foi pedir informações a uma amiga de quem era a moça que estava solando, né? Aí... Bem objetivo. Aí, bem objetivo, bem direto. E aí, me apresentaram e tal. E aí, eu achei interessante. A ousadia. Interessante e tal, não sei o quê. Mas aí, quando ele soube a minha idade, ele quase morreu. Ele falou assim, qual é a sua idade? Eu falei, 17. Ele, porque eu sempre aparentei ter um pouquinho mais de idade, né? E aí ele, 17 e tal, não sei o quê. E aí eu deixei aquele negócio. Aí ele me deu o telefone dele, eu não tinha telefone naquela época. Aí, me liga pra gente conversar e tal. Você ligou? Nem eu. E aí tinha aquela dificuldade para comunicação, aquela coisa toda. Até que um dia a gente se encontrou e aí depois desenrolou lá o mistério lá. A gente foi para um jantar de amizade, de casais e tal. E aí ele me pediu para namorar naquele dia. Ai, Foi bem interessante. Quanto tempo de namoro até vocês noivarem? 2 anos, 2 meses, com 2 horas de atraso. 2 horas de atraso. Meu carro assim? quebrou no dia. O carro que foi buscar a noiva quebrou. E aí, inclusive, era o carro do Edivaldo. Não foi o carro do Edivaldo, não. Era outro carro que eu tinha conseguido e tal, aquela coisa toda. E o carro... Não, o carro quebrou, mas está consertando, vai vir. O carro da noiva. Aí você acha que eu, como noiva, ia entrar no carro que tinha quebrado? Eu falei, não vou nesse carro, não. Pode mandar outro. E nem tinha Uber, né, galera? Não tinha Uber naquela época, era um carro chique e tal, não sei o quê. Aí o Edivaldo Novaes foi, me buscou, e aí foi ele que me levou.
no dia, mas o povo tudo zoando, meu marido. deixar o noivo "Ô, Dilton, nervoso." já foi embora, ela desistiu, não vai casar com você, não. 2 horas de atraso. Eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada, foi na Montevidéu, 1191, devia ter umas 800 pessoas na igreja. Porque naquele tempo, né, você convidava A um e igreja- ia mais 5 de a igreja- brinde. Jesus! E quanto tempo de casados que vocês têm? Fizemos agora em dezembro 25 anos de casado. Gente, número 2, presente nessa família. É verdade, verdade. Caramba! Mas assim, depois que você saiu do Altos Louvores, ele sempre te apoiou no seu ministério. Sim, pra cantar. sim. Na realidade, essa saída do Altos Louvores foi um direcionamento que Deus estava dando para ele. E a gente conversava muito na fase do namoro, porque ele falou para mim quais eram os projetos deles, os sonhos dele, sabe? E eu, aproveitando aqui, eu quero falar para as meninas, para os rapazes, para as moças e rapazes de plantão. Quando você vai estabelecer um relacionamento que você quer que seja duradouro, ou seja, um casamento que dure para sempre, um casamento cristão, entendeu? Então, você conversa com a pessoa e você fala quais são os seus sonhos, seus projetos, porque aí você vai ver se tá estão se alinhado, encaixando, se estão alinhados. Tem o mesmo propósito. Porque esse é o segredo, né? E ele tinha um sonho, né? De ter um ministério. Naquela época ele pensava que ele ia ser um pregador itinerante, né? Mas Deus mudou tudo. Mas de uma forma ou de outra, eu entendi que era o que Deus queria para minha vida. Um homem com um ministério para que entendesse o meu. E aí, quando ele conversou comigo e falou assim, olha, eu acho interessante você sair do grupo e eu tenho certeza que no momento certo Deus vai abrir uma porta para você. Aí eu entendi. Aí ele começou, mesmo noiva, ele começou a dirigir uma das filiais. E aí foi colocado como evangelista autorizado, né? Porque ele era solteiro ainda na Assembleia de Deus, pastor, solteiro não podia, né? Não sabia. E aí ele foi colocado como evangelista autorizado. Nós fomos para a primeira igreja que ele estava pastoreando, na Avenida Miriti, e depois no Morro do Sereno, uma comunidade lá na Vila da Penha. E a gente ia com o maior amor para fazer isso. Então, eu descobri que eu tinha também um chamado para ser esposa de pastor. E aí, no meio disso, eu falei assim, peraí, gente, um ministério, ele não precisa estar focado apenas em um lançamento de um álbum, ele não precisa estar focado apenas na gravação disso ou daquilo, mas o ministério está dentro de você e ele está aí para ser exercido. Seja ele no morro, na comunidade, para muitas pessoas ou poucas pessoas. O que importa é o teu chamado. Então, eu coloquei isso no meu coração e falei assim, não importa se eu vou estar num grupo que é conhecido, se eu vou estar viajando, se não, o que importa é que eu tenho noção de que Deus me chamou para desenvolver um papel, desempenhar um papel nessa geração. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer. E aí, gente, não demorou nem 2 anos. Foi quando, novamente, eu fui convidada pela Isla para entrar no Grupo Voices. Nossa. Aí a gente vai entrar também no assunto que eu amo, gente. Grupo Voices, eu tinha. Até hoje eu tenho tal CD. Adorava. Como foi, assim... Gente, que doideira. Entrar pro Voices e, assim, a sua interação com as outras meninas do grupo, né? Foi, assim, algo de Deus. Eu digo para vocês porque nessa época, depois que eu saí do Altos Louvores, eu comecei a desenvolver já um ministério paralelo, cantando as músicas de outros cantores. Olha que interessante. Aí eu cantava Altos Louvores, aí eu cantava Cristina Mel, eu cantava Marina de Oliveira. Então, assim, aí eu já comecei a fazer as agendas, já desenvolvendo meu ministério. Lembra que eu falei que não importa se eu tenho CD gravado ou não. O que importa é qual é a função que eu estou desenvolvendo. E aí começou a bater aquela vontade, né? Poxa, será que um dia eu vou gravar um CD e tal? E aí, num dia, eu estava lá na minha casa, ainda nem sonhava em ter Isabela, né? E aí, eu morava em cima de uma das nossas filiais, que foi um lugar onde nós fomos abençoados pelo pastor José Santos na época, para que a gente pudesse morar ali naquele lugar. Porque até isso também Deus cuidou, porque a gente não tinha condições de ter um lugar para morar, né? Mas é uma história bem longa, porque já tem a ver com a minha parte de relacionamento, né, conjugal. E aí, nós fomos morar em cima dessa igreja.
E aí, um belo dia, toca a campainha. Quem era? Era a Isla. Aí eu falei, amiga, você é por aqui? Ela, amiga, eu vim aqui porque a gente está com um projeto, com um desafio, e a gravadora tem uma ideia de lançar algo internacional. E como eu sei que você faz vocal e que você é curiosa no inglês, que você arranha, né? Eu nunca falei inglês, mas eu sempre ouvi e reproduzi muito. Então, eu resolvi te chamar. E aí, eu tô aqui. Quero saber se você pode. Olha, eu não sei se vai rolar cachê, não. E nem também eu acho que você não vai sair na capa, não. Aí, eu falei assim, amiga, eu vou. Imagina, eu já tinha feito vocais para ela, já estava começando já no circuito de backs, essas coisas. Já comecei a me desenvolver, que eu fiz muito back nessa época. E aí, eu falei assim, eu vou, claro que eu vou. E aí, de repente, quando a gente se viu, a gente já estava dentro da gravadora, conhecendo de perto, né, a Dona Ivelise, a Marina, e vendo aquela estrutura toda. A Fernanda eu já conhecia também, né, mas não tão diretamente, tão profundamente, porque elas eram amigas paralelamente, né, a Isla e a Fernanda e a Liz. E quando eu vi, eu falei, gente, olha eu aqui, estou na maior gravadora do Brasil e nem pedi para isso. Né? Bônus. Que coisa, né? Presente Porque de Deus. eu acho interessante isso a gente falar, porque quando a gente fica correndo muito atrás daquilo que Deus prometeu para a gente está demonstrando que a gente não tem fé para esperar o tempo de Deus nos amadurecer, para tomarmos posse. Que é difícil, né? Esperar. É difícil esperar. Mas a gente precisa entender que a espera na nossa vida, na vida do crente, na vida da pessoa que tem fé, é um momento de aperfeiçoamento do nosso caráter. Eu entendo muito isso. Toda vez que eu estou esperando alguma coisa, porque eu já passei por esse teste algumas vezes, toda vez que eu estou parada e eu quero muito uma coisa, igual aquela criança, né, que pede coisa para os pais e fica naquela ansiedade, ai, mas quando é que vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Quando você estiver pronto. Então, toda vez que eu estou parada ou que eu estou esperando alguma coisa acontecer, eu olho à minha volta e vejo o que Deus está me permitindo aprender, sabe? Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Não é fácil. A gente chora, a gente muitas vezes se questiona, mas Acha que foi esquecido a por gente Deus. precisa entender de que esse tempo é um tempo de aperfeiçoamento, de você Você ser lapidado. olhar para si mesmo e falar o que eu preciso melhorar, né? Acho que rola muito isso. E a Dona Ivelise sempre foi muito pioneira, né? Porque vários casos, né? Assim como o Voices, que ela fez acontecer, assim, coisas maravilhosas. O Voices foi O Voice foi ideia dela? Ah, foi. Eu não sabia disso também. Dela e da Marina, né? Porque, assim, elas idealizaram um projeto internacional para a feira que estava acontecendo, a Expo Cristã, em 97. Então, elas tinham que ter alguma coisa em língua, né, hispana, em inglês, para que pudesse entrar nessa feira internacional, né? E aí pegaram-se canções que já foram gravadas e colocaram, né, a gente para gravar em inglês e espanhol. E aí a gente fez a nossa primeira viagem para os Estados Unidos. Cara, a que primeira maneiro. vez que eu fui para os Estados Unidos. Acho que a primeira minha da Extra e da Liz também. E foi uma coisa louca, né? Porque a gente, Novidade. Nossa, a gente E o nunca tinha entrosamento pisado. de vocês, assim, foi muito bom de primeira? Sempre foi muito bom, porque a gente já cantava junto, né? Então, eu, a Exla e a Liz, a gente já tinha experiência de cantar junto. E a Fernanda e a Marina, elas entravam, porque a maioria ganha, né? 3 contra 2. Então, assim, as duas tiveram que meio que se adequar um pouco mais ao nosso timbre e tal. Mas as facilidades do estúdio também abençoavam muito a nossa vida, que a gente fazia 3 dobras e tal. Então, era muito gostoso. E a gente lidava ali como uma família mesmo, né? Como amigas. E a gente falava na gravação, e falava de roupa, e falava de cabelo, e o negócio Gente, tava gravando lá a mulheres, vida toda. E era muita viagem, vocês estavam o tempo todo juntas. Isso. A gente teve uma época boa de viagens, né? Que a gente pôde atender. Foi um tempo curto, né? De poder atender
essa demanda, porque as agendas paralelas já estavam bombando, a Fernanda muito, né? A Isla também, Marina também cantava nessa época. E eu e a Liz que estávamos começando. Quanto tempo o Grupo Voice se ficou? Foram 6 anos que eu fiquei, foram 6 anos. Bastante tempo, né? Sim. 6 Gente, anos. pisa. Deu pra colocar a nossa cara. E né? aí, foi o quê? Foi em 2020, né, que teve o especial lá na MK, do grupo de regravar as músicas do Voices, né? Sim, foi. Foi 2020? Não, 2020 foi pandemia. 2021. E agora, que eu não sei, se foi 19. Eu agora não sei. Eu sei que acho que eu não tava de máscara, não. Exatamente. Mas enfim, teve esse especial. teve. E como é que foi assim pra você ver essa nova geração de Eu acho que foi cantores? 2019, porque eu não tinha voltado ainda pra Deixa eu ver MK. se eu consigo achar. Eu não tinha voltado ainda pra MK. Depois disso é que eu voltei. Foi Mas isso. aí, Ai, seu gente, especial- gente, me perdoem, mas é porque é tanta coisa, tanta data que a gente acaba ficando. Mas né? aí me conta como é que foi pra você ver essa nova geração de cantores gravando. Eu acho que Deus tem levantado uma nova geração decidida a fazer a sua própria história, né? Então, assim, eu acho interessante que alguns deles têm a referência da gente, respeitam a nossa história, mas mesmo respeitando, eles estão dando essa continuidade, trazendo essa linguagem para esse tempo, né? Tem outros que não. Tem outros que não veem muito, não consideram muito a história. Nossa, sério? E consideram muito aquilo que eles estão fazendo no momento. Tem sim, infelizmente. Alguns poucos, mas tem. Mas o que é importante é da gente saber que eles estão levando a sério e estão levando com seriedade aquilo que tem que ser levado, que é a música e a palavra de Deus. Porque a gente está aqui não só para trazer entretenimento, sabe? A música ela tem esse poder de trazer um entretenimento também. Mas nós, como ministros, nós temos a responsabilidade de fazer com que essas pessoas tenham sede da presença de Deus. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, muitos cantores novos, muitas cantoras novas com esse compromisso, com essa verdade, com a essência do evangelho dentro deles e com a sede de Deus. Porque essa busca é uma coisa assim que não acaba, né? A gente tem que buscar e ter o cuidado de saber que tudo que a gente faz não vem de nós, mas vem por causa dele. E Não é um trabalho, né? É um ministério. É um ministério que por consequência torna-se trabalho e traz a remuneração também para a gente, mas acima de qualquer coisa é um ministério, é um compromisso que a gente tem. A Mayara cantou o Pisa, né? E o pessoal do TikTok acha que a dancinha começou agora, né? Não tem. gente, né? é verdade. Bastante tempo, né? gente. Galera tá ouvindo vozes também, tá pensando o quê, gente? A gente é antiga, mas tá aí. Não, eu ia até falar que eu ia perguntar, na verdade, né? Depois que o Voice acabou e tudo mais, vocês continuaram amigas? Assim, Sim. vocês são amigas até hoje, continuam com um vínculo? Sim, total. Quando a gente gravou esse especial, depois a gente foi pra casa da Marina e ainda juntou Cassiano, juntou Bruna, juntou a galera toda e ficamos lá até a alta madrugada, colocando papo em dia. Eu acho que isso é que é legal, que é gostoso, porque independente dos caminhos que cada um escolheu, né? Escolheu não, que Deus levou. Porque a nossa vida tem que ser guiada por Ele, né? Então, independente da vida que Deus levou cada um de nós, a gente sabe que a gente cumpriu o nosso ciclo, né? E é importante você entender até quando Deus está no negócio e depois dali você tem que tomar outro rumo. Isso é importante. Foi doloroso o fim do Voice? Doloroso que eu digo assim, foi difícil, né? Terminar. É sempre difícil terminar, né? É sempre difícil. Não foi algo fácil, não. Por exemplo, a minha saída foi algo que eu fui, assim, pensando ao longo dos meses e meses e meses, né? Pensando de como isso poderia acontecer, como que as pessoas iam receber essa notícia, ou até mesmo de como as pessoas iam receber a minha carreira, entre aspas, né? Solo,
cumprindo o meu papel, né? Porque quando você participa de um grupo por muito tempo, você acaba sendo estigmatizado. Fulana do Grupo Voices. Embora o nosso sobrenome sempre será Voices, né? Ah, Josiane, Voices. A Extra Voices, né? Qual é o seu sobrenome, Josiane? É, Voices. Meu sobrenome cortou aqui. O retorno cortou de vocês? Não, aqui tá Corta? ok. Não. Tá ok aí? Produção? Então... Será? A produção vai ver aqui. Enquanto a produção tá vendo aqui o retorno, vai lá no nosso Instagram, a gente posta todas as novidades, os bastidores da gravação lá. A gente divulga lá. Primeiro, quem serão os nossos convidados também. Lá você pode deixar mensagem pra gente, dizer quem você quer ver aqui. Então segue lá, podecrer.ofc. Também segue a gente no YouTube. Já falei, tem que ativar o sininho, se inscrever, comentar e dar o seu joinha, valeu? Bom, a gente tá falando do sobrenome da Josiane. Então vai ser revelada agora. Então, o meu sobrenome que eu uso mais é o Oliveira, que é do meu marido. Mas o meu nome é Josiane Lopes Prima. de Oliveira, é. Gente, Isabela Lopes, a sua filha. Eu nunca tinha me ligado que a Josiane... A Isabela Lopes, né? Josiane Lopes de Oliveira. Então, eu falei que eu sou parente aqui da Natália. Né? Gente, que loucura. E aí, me fala agora a gente falou da sua filha, né? Família, né? Como é que foi, assim, a sua filha tem 23, 23. a Isabela, e 18 a Manu. Aí você tem 20 anos de carreira solo, então como é que foi? Foi uma loucura. Foi dar conta de tudo isso, assim? Foi uma loucura. Foram várias fases diferentes, sabe, Mayara? No tempo onde eu tinha que cavar, quebrar a pedra, né? No tempo que eu já estava mais estabilizada. No tempo que eu tinha que correr ainda mais, né, para aproveitar aquele tempo, né, para aproveitar o momento, porque a gente sabe que a nossa vida é de ciclos, e no tempo de pisar no freio. Assim, são fases diferentes que depois eu fui mãe aos 22 anos, né? Então, como vocês, quem é bom de conta já sabe mais ou menos, né? Então, eu fui convidada para entrar no Voices, aí a gente viajou para os Estados Unidos. Depois que a gente voltou, aí eu fiquei grávida, Isabela nasceu e tal, continuei exercendo. Então, assim, foi um tempo que eu pude contar muito com a minha família, principalmente o meu marido. Porque a Isabela era um presente de Deus para a nossa vida, mas eu também tinha que aproveitar também a minha oportunidade com relação ao meu ministério e carreira. Então, foi um tempo da gente viajar, de deixar a Belinha em casa com o pai. Mas, assim, eu olho para ele hoje e, às vezes, a gente olha e vê as meninas, né, produzindo e tal. E eu falo para ele, eu acertei aqui, mas eu errei aqui muito feio, né? Como mãe, como dona de casa, eu errei em alguns pontos. Mas o fato que nós acertamos, que é um fato, foi dele ter ensinado as minhas filhas a amarem a casa de Deus. Porque eu viajava, né, com Voices, e depois na carreira solo, depois de 2001, que eu lancei meu primeiro CD, aí eu comecei a rodar o Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, assim, eu tinha... E ele não podia, porque ele dirigia a igreja, ele já era pastor, a gente casou em 96, e dia 1º de maio ele foi consagrado ao ministério pastoral. Então, ele também tem 25 anos como pastor. E aí a gente fez esse combinado. Eu vou, mas você desempenha o seu papel como sacerdote. Então, é ele que levava a Isabela, depois a Manu, para a igreja, para a EBD. Então, assim, ele arrumava, ele dava banho, ele cuidava. Eu tinha uma pessoa para ajudar, lógico, e a minha mãe também, que me ajudou muito nessa fase. Mas ele não abriu mão de ensinar, né, as meninas a amarem a casa de Deus. Isso é muito perceptível, né? A filha dela estava na vigília ontem. Foram os 3 para a vigília. Eu não fui para poder estar aqui, mas os 3, e agora ela está dirigindo, então ele foi, pregou e voltou, porque tem outro compromisso hoje também, mas elas ficaram até terminar.
Então, assim, eu às vezes já passei na fase, já falei, gente, igreja de novo, gente. Vocês não saem da igreja. Dá pra parar um pouquinho, não, todo sábado, né? Porque ela também participa do louvor, as duas participam. Uma tá na sede, a outra tá na filial do Recreio. Então, assim, foram fases, assim, muito, muito determinantes. Então, eu tinha a função de ser o exemplo como mãe, mas ele tinha a função de ser o exemplo como sacerdote do lar e fazer com que elas amassem a obra de Deus, né? A casa de Deus. Então, Eu queria saber se você se sentia culpada, assim. Muito. Porque Total. o homem viaja, trabalha e tá tudo normal. Tá tudo bem. E a mulher não tem Sim. esse peso, não tá fazendo o seu papel, mas Sim. é dos dois, né? sim, me sentia. E aí entra onde eu errei, né? Porque nessa fase de você ser mãe e se ausentar, então quando você volta, você quer dar o aconchego, você não quer corrigir e tal. Então eu acho que as meninas elas foram muito bem na área espiritual, mas na hora de cuidar das coisas, de casa, essas coisas assim, eu não fui tão exigente. Então agora eu tô Correndo atrás. Tô correndo atrás do prejuízo, mas tá surtindo um efeito. Tá surtindo um bom efeito. Mas eu errei um pouco nessa área, porque às vezes a gente carrega muito esse peso e fala assim, não, mas isso vai causar um trauma. Mas eu acho interessante que a vida de uma mãe, de uma líder, né? Porque nós, como mães, também somos líderes nos nossos lares, é você mostrar aquilo que está certo, aquilo que está errado, elogiar quando tem que elogiar, dar carinho quando tem que dar carinho e não se culpar, porque assim como eu viajava, existem outras mães que não viajam, mas que são tão ausentes quanto eu era, por saírem tão cedo de casa, por desempenharem tarefas, né, fora de casa tão pesadas e às vezes tão distantes das suas casas, dos seus lares, que tem que sair de madrugada e volta exausta, tipo 8 horas da noite, então fica naquela rotina. Então, assim, o que a gente precisa mesmo é otimizar o nosso tempo, porque senão a gente fica com o tempo culpado. Mas aí teve um tempo de eu dar uma E vocês freada. hoje, vocês três, né? Vocês e suas filhas. Vocês parecem ter um relacionamento muito bom, né? Sim. Assim, você parece ser muito amiga das suas filhas. Sim, a gente quebra o pau direto. Né, Marquinho? Mas vocês se dão muito Mas bem. isso a gente se dá super bem. Agora a gente mudou para apartamento. A vida inteira eu morei em casa, né? Então a gente mudou para apartamento. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai já bater o síndico aqui pra gente falar baixo. Todo mundo fala alto, né? Parece que a gente está brigando o tempo inteiro, mas é porque a gente tem esse vínculo e a gente cultivou a cultura do sentar à mesa. Ai, eu acho isso tão Então, lindo. assim, nós temos uma refeição que nós nos encontramos. Essa refeição é a refeição do almoço. Então, a gente se encontra para almoçar. Então, a gente almoça e as pessoas que frequentam lá em casa sabem que a gente está no almoço. Então, minha filha, nesse almoço, o negócio fica quente. Porque aí é uma que volta da escola, outra que volta da faculdade, né? E no tempo que a Isabela ela já concluiu, está fazendo uma matéria só que ficou devendo lá por causa de várias coisas. Mas aí, quando ela trazia as polêmicas da fase da faculdade, e o pai dela, que é super paciente. Eu não sou paciente, não. Eu não sou paciente. Já começo a me alterar. Já começa a falar alto. Mas ele não perde a razão. Ele continua ali na insistência. Eu acho que pelo menos, do casal tem que ter essa paciência para conversar com os filhos. Eu acho que O isso rosto é de calminha. o sangue tá muito engana, né, amiga? Fala sério. Nordestino até o tutano. Então, assim, ele é muito mais equilibrado com relação a isso. Então, ele traz esse equilíbrio. E aí, quando eles começam a conversar e tal, então a conversa, principalmente nessa fase da escola, na fase da Isabela, por exemplo, mais adolescente, a gente já começou a perceber um pouco a mudança na questão da educação brasileira, onde as crianças com 12 anos já estavam sendo trazidas para debates dentro da escola. Então, a gente tinha que preparar. Lógico que ela tem raiz, né? Ela é da igreja de pastor Silas Malafaia, filha de pastor Odilton Ângelo, né? Então, tinha informações para isso.
Mas nem sempre uma criança está tão preparada para isso. E o que é legal é que elas traziam, né? Elas te a Isabela, contavam. que é mais de embate, a Isabela é mais de embate. A Manu já é mais tranquilinha e tal, mas a Isabela é da guerra. Puxou você. Aí ela trazia essas questões dos debates na escola, a questão da militância dentro da educação. Então, esses casos a gente sempre falou, né, à mesa, sobre preconceito, sobre a questão da religião, sobre a questão do respeito, né, sobre a questão da tolerância, até a página 2, né, porque você tem que ter dos dois lados. Então, assim, a gente sempre teve essas questões dentro da igreja. E sobre a igreja, nós nunca expusemos das nossas filhas aos problemas diretos da igreja, internos, né? Como pastores, eu estou falando agora. Mas nós não atiramos do conhecimento de saber que a igreja também tem problemas. Eu acho que muitas vezes pais que atuam na igreja erram, fazendo com que os filhos fiquem totalmente à parte do que acontece na igreja, e isso faz com que quando aquela cortina caia, Tá tudo blindado. eles são tão blindados que quando a cortina cai, você fala, nossa, mas não era assim que eu imaginava Cria ser. um trauma. Então, cria-se um trauma. Então, o tempo inteiro na criação das nossas filhas, a gente falou, a igreja também tem problemas, porque existem pessoas dentro da igreja. Mas a gente não está ali para olhar para pessoas. Cristo é perfeito. A gente está ali porque a gente tem que buscar a comunhão uns com os outros, sendo igreja, mas para buscar a presença de Deus. Então, o único que é perfeito é Deus. Então, assim, a gente também trouxe nessas conversas algumas coisas, alguns erros, algumas coisas assim, mas sempre falando, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer, mas a nossa fé é inabalável em Jesus. Então, assim, tudo rolava à mesa. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Então, às vezes, chegava uma secretária nova e ficava assim, aí, visita e tal. Falei, gente, calma, a gente não tá brigando, tá todo mundo em paz. Né? Mas é bom, né, a família Mas ter esse isso. momento, né? Imagina, deve ser tão corrida a rotina de vocês, tanta coisa pra fazer. E elas né? têm opiniões fortes. Né? E elas têm opiniões, tanto uma quanto a outra. Tem opiniões fortes. Já aconteceu de vocês, sei lá, delas apresentarem uma opinião que você e o seu marido não concordaram Sim. muito? Ficar, olha... Sim, direto. Mas a questão é essa, das discussões são essas. Porque você expõe o teu filho a uma educação externa, onde essa educação externa permanece muito mais tempo com eles do que com você. Entendeu? Então, você está ali, você está trabalhando, você tem igreja, você tem viagem, você tem que atender pessoas. Então, o tempo passa. E o teu filho está na mão de terceiros. E a maioria dos outros alunos estão naquele caminho. Exatamente. Então, assim, você tem que prepará-lo e aí ele está ali, ouvindo. Quando chega em casa, não, porque é isso assim. Não, porque a professora... Não, porque o professor falou isso. Então, vem cá. Aí abre a Bíblia, toma. E aí entra o papel... Do sacerdote do lar, que foi o meu marido, que desempenhou muito bem, glória a Deus pelo meu marido, essa função de discussões. Todas essas discussões que a gente ouve hoje já foi discutido lá dentro de casa, e a gente trazendo exemplos e sempre falando, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter tolerância, mas isso aqui é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que sobre isso? E aí abre a Bíblia, toma. Toma. Adolescente, gente. O almoço é assim, o prato aqui é a Bíblia aqui. Entendeu? Então, assim, tem que rolar isso. E a questão meu conselho é não desista. Porque eles vão continuar debatendo. Essa geração é uma geração que não tem o porquê não como resposta. Na semana passada a gente conversou com a Rafa e com o Isaac do Dunamis. E aí eles falaram sobre isso, né? Como os jovens, o Isaac falou que antes da faculdade mesmo, ele já sofria por ser filho de pastor. Sim, o que elas passaram, principalmente a Isabela, né? De carregar isso nas costas. E às vezes nesse debate, nessa fase que eu falei para vocês, dos 12 anos,
de receber nomenclaturas. A gente fala sobre intolerância, mas a intolerância também com o evangélico é muito grande, ao ponto dela chegar e não ter vergonha. Não, e não é só ser evangélico, ela é ovelha do pastor Silas Malafaia. Isso, exatamente. Então ela chegava dentro de sala de aula e era questionada: você é filha de pastor? Desculpa aqui a palavra, mas pastor é ladrão. Entendeu? Cara, eles falam, a Rafa e o Pastor, comentário Mesma falaram coisa, esse disso. teu tênis aí é o dízimo que tá pagando. Exatamente. Aí ela falou: não, o meu pai não é ladrão. Você pode estar falando de qualquer outro pastor, mas os meus pastores não são assim. E eu não aceito. E começava a... Então, quando ela faltava a aula, todo mundo vai: mas cadê aquela menina brigona? Entendeu? Cadê a Isabela? Isabela, não tá aqui. Isabela é do contra, porque ficava a turma Contra ela. contra ela. Mas e isso fazer com que isso gerasse na mente dela um desejo de se preparar ainda mais para estar combatendo isso. Porque não tem que se calar, né? Exatamente. Então, ela passou por isso nessa fase. E o que a Rafa falou foi na faculdade, que ela fez comunicação e muito A forte. Isabela fez publicidade. E muito forte essa questão de que você tá errado, todo mundo com uma visão completamente diferente. E como fazer para ajudar os filhos que estão no meio dessa militância, com tudo que os professores ensinam não é o que diz a Bíblia? Isso. Essa semana, ela está fazendo uma matéria, como eu falei para vocês, né? Então, essa matéria é segunda-feira. E aí, ela começou a filmar a aula e mandou por direct para mim e para o pai. E aí, ele falando só sobre o governo, falando sobre... impondo uma opinião. Porque, infelizmente, hoje a educação está impondo uma opinião. E aí ela... Por isso que eu não gosto de vir nessa aula. E aí, ela estava cansada na segunda-feira, ela não queria debater. Então, a Isabela, ela gosta de falar, de colocar a opinião dela. Mas, assim, o que nós, pais, podemos fazer com eles é chamar para conversar e perguntar. Eu sei que quando a gente chama para perguntar e falar: e aí, como é que foi? Eles vão responder do mesmo jeito: tudo bem, tudo normal. Entendeu? Mas, assim, quando você puxa um fio na discussão, é dentro do carro, é dentro do ônibus, é numa mesa do restaurante, você puxou um fio que desengatou, escuta o que ele tem para falar e fala, entendeu? É cansativo, é algo que é cansativo, mas nós, como pais cristãos, não podemos desistir de passar a nossa informação e o nosso conhecimento. Então, assim, o que a gente puder é proteger a mente deles, não colocando eles dentro de uma redoma, mas trazendo a informação que é a correta. Então, toda vez que ele chegar com uma informação, você trazer a contra-informação. E, para isso, a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo. Então, o que eu vejo hoje são muitos pais alienados com o que está acontecendo no mundo. Então, eles não têm como conversar e debater com os filhos. Aí o filho, com razão, fala assim: meu pai não sabe de nada, minha mãe está desatualizada. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós, como pais cristãos, ler a respeito, saber o que está acontecendo, saber qual é a opinião externa e saber qual é a opinião da Bíblia. Acima de qualquer coisa. Não a opinião do líder, mas sim o que diz a palavra de Deus. Porque se a gente tiver como direcionamento a palavra de Deus, a gente vai conseguir trazer essas respostas, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E acho que cada vez é mais cedo, né, que chega isso. A ideologia de gêneros agora para crianças que estão colocando, que no meu tempo não me recordo disso. Sim. Mas hoje a gente já vê para crianças a questão do aborto sendo tratada como se Feminismo. fosse correta. Cada vez está ficando mais difícil, né? Como que eles têm atraído os jovens, as crianças, que acho que é por esse meio que estão tentando enganar, né? As Sim. crianças. E entrar na mente deles. Então, meu marido até falou essa semana, ele estava revoltado: eu vou lá assistir uma aula, quero ver. Eu falei: mas você vai fazer o quê? Se você começar a responder, vai criar uma discussão lá, entendeu? E não vai valer a pena. Eu acho que quem tem que falar é quem está lá. E quem está lá, no caso, é a Isabela, são os outros alunos. E às vezes tem muito aluno cristão 007, né? Que fica lá, que se cansa e fala assim: eu não vou entrar nessa discussão. Porque realmente não tem um chamado para entrar na discussão.
mas precisa de saber o que é o correto e o que é o copia e cola. A gente está vivendo num tempo onde a informação está sendo copia e cola, passa. Copia e cola, passa para frente. Então, esse aqui é o medo, essa aqui é a preocupação de cada um de nós na liderança, como pais de jovens e adolescentes. É o copia e cola, porque o teu filho já chega em casa programado. Então, você tem que exaustivamente desprogramar essa mente todos os dias. E para formar, precisa passar por essa matéria aí. Uau! Que luta. É uma luta, mas, gente, Deus está conosco. É justo que muito custe o que muito vale, né? É. Falando sobre a Isabela está bem presente aqui no nosso podcast. Trazer ela aqui, hein? Não sobre a Isabela, mas sobre a Manu também. Elas duas cantam, né? As duas cantam. A Isabela lançou aí, tem lançado alguns trabalhos, Sim, né? sim. Ela cantou com você na minha igreja, inclusive. Como é pra você dividir o púlpito com a sua filha, Luciane? É uma alegria imensa, assim, dá pra ver, né? Mas, assim, engraçado que quando elas eram pequenininhas, principalmente a Isabela, quando as pessoas chegavam pra ela e perguntavam: e aí, vai ser cantora também? Ela: não. Respondia aborrecida. Porque na mente dela, ser cantora era estar longe de casa, né? Então, ser cantora era estar ausente, né? Ser cantora, ela falava, não ter dinheiro. Ela falava assim, mas a minha mãe não tem dinheiro. Toda a vida que eu peço negócio pra ela, ela nunca tem dinheiro. Mas não é, porque eu fui ensinada de que para criança a gente não dá tudo que pede, porque senão eles se estragam. Então eu fui muito equilibrada nisso. Então eu ensinei para ela que esperar era Só no aniversário, só era no Natal. era a fase do processo. Não que eu não trouxesse alguma coisa de viagem, mas eu não acostumei minha filha em todas as viagens trazer um prêmio para Não é ela. mimar, né? Entendeu? Eu não trazia, porque na minha cabeça, eu posso ter cometido erro, gente. Eu não tô aqui para dizer que eu sou perfeita. Mas, assim, na minha cabeça, o fato de eu estar exercendo o ministério e ter amor por aquilo era o que eu queria passar para elas. Então, isso demorou um tempo para que ela compreendesse. Então, na fase da infância, ela não compreendia muito, né? E a Manu copia, né? A Manu copiava tudo. Então, quando chegou na fase da adolescência, ela começou a se interessar. Eu comecei a colocar na aula do violão e tal. Então, ela começou a compor muito cedo. Então, quando foi na fase dos 15 anos, ela começou a despertar para isso. E a Manu também. A Manu desde sempre, gosta de dançar, gosta de cantar e tal. Então, para mim, olhar para elas hoje e ver que elas estão desenvolvendo na igreja, não por serem minhas filhas, mas porque Deus escolheu elas, é algo assim, e elas abraçaram. Porque, às vezes, Deus escolhe e a pessoa finge que não está ouvindo. Então, assim, para mim é muita alegria poder olhar para as minhas filhas e ver que Deus tem despertado isso nelas e que não é algo fácil, porque ser filha de cantora e ser filha de pastor traz um peso diferente. E a cobrança, muitas vezes, é muito maior do que elas podem suportar. Mas elas têm conseguido levar, e eu oro todos os dias, Senhor, guarda a mente das minhas filhas, para que elas não sejam paralisadas por palavras de pessoas que não têm o amor que elas têm pelo teu evangelho, pela tua palavra. Então, eu só oro a Deus e peço, Senhor, guarda, porque o que eu sei que elas têm essência, que fazem com verdade. E é bonito que você lá atrás, quando elas eram crianças, sentiu o peso de estar viajando, de estar ausente, mas você foi um espelho, né, para elas. Sim, de uma forma hoje eu entendo que eu estava sendo um espelho, né, porque elas olham para mim e falam, mãe, você é uma referência. Então, para mim, é muito assim, eu não tenho palavras, gente. Eu fico emocionada porque realmente eu fico feliz. Ai, gente, eu imagino. Independente delas terem uma carreira reconhecida nacionalmente ou fora, a essência é o que mais importa. E acima de qualquer coisa, elas amarem a Deus.
Então, isso para mim é lindo. Bom, gente, Josiane está completando 20 anos de carreira. E aí ela lançou um projeto no canal dela que tá incrível. Ela gravou canções maravilhosas com várias participações especiais. E eu queria falar sobre os seus 20 anos de carreira, né? A gente falou sobre o início. Eu queria saber, assim, de todo esse tempo, os momentos mais marcantes da sua carreira, que se você fosse, sei lá, fazer um filme, essa cena desse momento não poderia faltar. Nossa, gente, mas tem tanta história. Tem tanta história. Nossa, muita coisa passa pela cabeça, né? Primeiro, que é uma alegria poder ter compartilhado com toda a galera, né? Era um sonho de fazer uma releitura dessas canções em outras vozes. Para mim foi algo sobrenatural. A gente fez o projeto todo num dia. E eu trouxe aí muita gente preciosa. Foi algo cansativo, mas pensa num ambiente diferente, gostoso, Você sente a sabe? presença Onde você de- sente a presença, onde você sente a comunhão. Porque, acima de qualquer coisa, quando você faz um projeto desse, você não convida apenas aquelas pessoas que dão um engajamento, mas pessoas com que você tenha comunhão. E as pessoas que participaram desse projeto foi assim, de comunhão. E olhar para a minha carreira é olhar para cada ponto onde eu tive a minha primeira oportunidade de gravar o meu primeiro álbum. Que a gravadora ficou meio com o pé atrás de lançar o meu projeto solo, por pensar que eu poderia paralisar no grupo, alguma coisa assim. Então, eu tive que enfrentar um pouco disso. Me deu vontade de desistir naquele tempo. Você teve vontade de desistir? Tive uma vontade de desistir naquele tempo, mas ali eu pude ver o cuidado de Deus e eu pude ver ali o ensinamento de Deus para aquela questão que eu estava falando sobre a espera e sobre o tempo. Então, assim, quando eu fui lançar meu primeiro álbum, foi muito difícil, porque as pessoas estavam ali esperando alguma coisa de Josiane e eu não tinha o que dar para aquelas pessoas. Eu simplesmente queria adorar e queria desenvolver uma história e ali compartilhar aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. Então, assim, foi o primeiro desafio do primeiro álbum solo, de saber o que eu ia fazer, o que eu ia lançar. E eu sempre fui pentecostal, mas eu participava de um grupo pop. Né? Como é que é isso? Você é uma cantora pentecostal, mas você vem de uma raiz pop. Você usa calça comprida e brinco e vai cantar música pentecostal. Naquela época isso pegava muito, né? Pegava muito. Mas assim, eu tive esse, não é que eu tinha, não que eu tinha que eu tive duas personalidades, mas é que eu consegui separar e isso para mim foi uma grande vitória. Consegui desvincular a imagem de Josiane Voices para Josiane solo, que é uma coisa meio louca. Se você comparar o meu álbum em 2001 e você comparar aquilo que eu estava fazendo com Voices, são completamente coisas completamente diferentes. Então, já começa aí um grande desafio que eu rompi, porque eu sempre quis colocar a minha essência. Então, eu tinha que escolher quais eram as influências que eu ia colocar dentro do meu projeto. Então, a gente começou assim. A Cassiane me ajudou muito na escolha desse repertório. Olhar a minha trajetória é olhar para uma história construída com pessoas que acreditaram no meu ministério. E é lógico que aí a gente vai agradecer a Deus pela vida da MK Music, que fez o primeiro investimento, que acreditou, mesmo depois de ter estremecido. Mas, assim, das minhas amigas Voices, da Cassiane, do meu marido, dos meus pastores, da minha família, do meu irmão, que mesmo sendo adolescente já participava junto comigo, ali tirando os tons. Eu lembro que o meu primeiro álbum gravado com a igreja, dentro do estúdio do Jairinho, Eu Quero Ir Pra Lá, em 2007, eu estava vindo de uma lesão séria na prega vocal, onde o médico falou que eu ia ter que fazer uma cirurgia. E aí Deus me curou, literalmente.
E aí eu gravei o CD inteiro num dia só. Em 2007, que foi Eu Quero Ir Pra Lá. Então, assim, eu me lembro muito vivo esse dia de como Deus operou aquele milagre, todas as músicas cantadas sem refazer nenhuma voz, sem precisar alterar em nada. Então, eu me lembro também do primeiro álbum que a gente gravou ao vivo na igreja, que foi Eu Tenho a Promessa, que foi na igreja do Meyer, na DEVEC, né, na Assembleia de Deus da Penha, no Meyer. E era um novo tempo na nossa vida ali também. Então, eu já tive a oportunidade de levar pessoas ali para estarem comigo. O Anderson estava lá comigo, a Estlo, a Lislane, minha família, meus irmãos. E de poder estar realizando aquele projeto. E mal sabia eu que aquele álbum seria indicado ao Grammy Latino. Então, assim, quando eu recebi a notícia de que meu álbum tinha sido indicado para o Grammy Latino, eu falei assim, mas como que isso pôde? Como é que você recebeu a notícia? Cara, eu tava na minha sala, e aí a Lomara, né? A Lomara, que é companheira da gente a vida inteira, né? A Lomara, beijo. A Lomara, amiga, tá sentada? Falei, como é que é? Falei, você tá sentada? Porque seu álbum foi indicado como álbum em língua portuguesa, isso mesmo. Pro Grammy, eu falei, gente, mas o que é isso? São coisas assim que a gente vai vivendo na vida. Essas são as partes boas, né? Essas são as partes boas. Mas também no tempo onde eu não tinha carro para chegar nas igrejas, e aí esperava o irmão vir me buscar e depois me levar. No tempo onde eu chegava nas igrejas e as pessoas às vezes não reconheciam por eu não ter disco gravado, por eu não ser uma cantora conhecida. Qual a música que ela canta? Nunca ouvi. Então não quero ouvir. Então, assim, são coisas assim, que a gente vai passando ao longo da história, em eventos que eu fui deixada para trás, onde me largaram no hotel e não apareceram para me buscar. Como assim? No interior da Bahia, eu não tinha como voltar pro Rio de Janeiro. Nossa. E eu era inexperiente. Te deixaram? Mas é que eles esqueceram me deixaram, de você? O cara ficou aborrecido porque... Não foi de propósito. Não ficou aborrecido porque eu tinha feito um evento, eu tinha marcado um evento, olha que história. Eu não vou nem falar o nome da cidade, que é para não ficar complicado. Eu fui fazer um evento e esse evento tinha sido com bilheteria. E aí, o cidadão marcou comigo para me pegar no aeroporto de Salvador. E aí, eu cheguei às 9 horas da manhã, deu 9h30, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia, deu 1 hora da tarde, deu 2 horas. Nossa. E ninguém apareceu para me pegar. Simples assim. Você estava sozinha? Eu estava com o meu marido nessa primeira vez. Aí... ligando, e aí, meu rei, tô chegando. E não chegou nada. Quando deu 4 horas, eu comprei passagem de volta e vim embora. Quando eu entrei dentro do avião, ele liga para minha mãe, no caso, minha mãe fazia minha agenda naquela época. Que chegou. E falou assim, cheguei agora, cadê a cantora? 4 da tarde. Só que antes de vir embora, eu fui checar numa agência de turismo para saber se aquele lugar era distante, porque eu estava disposta a sair do aeroporto e pegar um ônibus para poder chegar. Ele tinha falado que eram 3 horas, alguma coisa assim. Era muito mais. Quando eu cheguei lá na agência, aí falou assim, olha, esse ônibus só sai na parte da manhã porque são 7 horas para chegar na cidade. Isso. Falei, gente, esse rapaz tá pensando o quê? Tá maluco? Aí eu falei, 7 horas, são 2 horas da tarde, eu vou retornar. Aí entrei, peguei o voo das 4 e voltei. Quando eu entrei no avião, ele fez contato. Mas, irmã, ela foi embora. Falei, meu irmão, a minha mãe falou assim, mas ela esperou você até as 2 da tarde, você não apareceu. Não, porque o povo está esperando. O que aconteceu? Resumo da ópera. Eu vim para o Rio. Quando chegou lá no evento, o pessoal que tinha pago pela bilheteria quebrou tudo. Porque eu não tinha ido. Olha a conversa. Quebraram tudo, você tá um mentiroso e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele ligou chorando pra minha mãe e falou assim, olha, eu preciso que ela venha, porque eu preciso limpar meu nome na cidade e tal, não sei o que. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu falei, tudo bem, então, eu vou. Aí eu fui de novo. Só que dessa vez, eu fui com a Rebeca. Aí a Rebeca foi comigo, não sei se ela nem se lembra dessa história. Aí ela chegou, aí eu fui, só que dessa segunda vez que aconteceu, o povo não compareceu.
Gente. Não acreditou? Não acreditou mais, que era verdade. Ai, desculpa, E não mas tinha... eu quero Não, ir. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha rede social naquele momento. Não tinha dava como pra te explicar explicar. nada, não sei o quê. Eu tava lá de verdade. Aí, irmãs do meu Brasil. Eu tô falando essa história pela primeira vez no Brasil aqui. O cidadão ficou aborrecido. E te deixou... O que aconteceu? Daí, quando foi no outro... Aí eu passei a noite inteira sonhando. Olha só que loucura. Eu fui dormir, passei a noite inteira sonhando. Falei assim, gente, Rebeca, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente voltava para Salvador e tinha um anjo dirigindo o nosso carro. Aí ela, pelo amor de Deus, eu falei, acredita. E eu acordei desesperada, acordei 8 da manhã, era 6 da manhã. Falei, eu tive esse sonho. Ela, ai, para com isso, Josiane, Deus me livre. Aí, ó, nós nos arrumamos, fechamos as malas e tal, fomos... E deu 7. Ah, de e novo. Deu 8. Deu 9. E deu 11. Cadê o cara pra pegar a gente? Eu falei assim, gente, Eu já Rebeca. conheço essa história, Rebeca. Falei, já conheço essa história. Eu falei, ô, Rebeca, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui, chamar um táxi. Não tinha Uber, né? Aí chamaram o táxi. Quando o taxista chegou, aí eu falei assim, então, moço... Aí pra sair do hotel... Que ele não tinha pago a conta do hotel. Não tinha pago a conta do hotel. História Aí eu de falei assim, terror. gente... Falei assim, moço, olha, o fulano de tal veio aqui, eu sou cantora. Você, eu tô sabendo, tem cartaz espalhado na cidade inteira. Eu falei, pois é. Então, ele que vai acertar essa conta, eu não vou acertar não. Tô indo embora, tá bom? Chama o táxi. Aí chamou o táxi. Aí o táxi, gente, tinha que ser animado, né? Tinha que botar uns desenhos. Aí chegou um taxista. Aí parou na porta do hotel. Aí falou assim, pra onde vamos? Eu falei assim, moço, eu quero ir pra Salvador. Ele, mas Salvador é muito longe. 7 horas de São viagem. 7 horas de viagem. Eu falei assim, moço, eu preciso, eu vou perder meu voo. E eu era muito inexperiente ainda, né? Aí eu não tinha baile, né? Como diz os músicos aí. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Eu fui e contei isso. Aí ele, fulano, conhece esse fulano? Eu falei, como assim? Conheço ele. No dia... Então era você, a cantora Aquele que tava foi, né? lá. Sabe o que aconteceu? Ele tava com o carro e quebrou o carro. Aí ele foi pra oficina pra consertar o carro. Depois que ele foi não resolveu, aí ele foi me chamou, me contratou na hora. Você já tava lá esperando, ó, mó tempão. E aí me contratou, eu fui lá com ele. Só que quando cheguei, você já tinha ido embora. Eu falei, sim, eu fui embora. Ele falou, pois é. E aí eu voltei com ele. Até hoje ele não me pagou aquela coisa. Moço, pelo amor de Deus. Resumindo, aí eu liguei, fui no orelhão pra poder falar com o meu marido e tal. Aí ele, pelo amor de Deus, olha, faz isso, faz aquilo. Resumindo a história, aí foi o anjo mesmo. O senhor não era cristão. E a gente teve a oportunidade nessa volta de 7 horas de falar de Jesus para ele, de falar que aquele senhor que tinha feito aquilo não era uma referência de cristão. Eu fui tendo que descortinar uma construção que ele tinha feito a respeito do cristão caloteiro que tinha dado a volta nele e que ele tinha passado por uma situação dessa. Então, são histórias, gente, mas assim, essa é uma das histórias... A minha bochecha já tá doendo. É uma das histórias depois de evento, não levarem a gente para comer, de ficar, tá eu e meu marido e colocarem a gente num hotel. Eu chegasse, o que é isso, gente? Não, é porque é novinho, o rapaz não sabia o que era. E aí a gente teve que sair correndo de lá e procurar por horas uma hospedagem. Gente, são muitas histórias. Ai, então a gente só conta a parte boa da história. Mas as pessoas não conhecem o que são as verdadeiras histórias dentro... Os perrengues de Josiane. Dentro da trajetória de cada um de nós. Acho que se fosse reunir aqui a cantorada, a pastorada para falar sobre histórias cavernosas e terroristas, né? Como essa, a gente teria bastante coisa para contar. Mas eu prefiro me ater àquilo que Deus fez, né? Através de cada canção, de cada testemunho de pessoas que foram curadas, de canções,
né? Se eu não conseguir falar, é uma canção que muitas pessoas falam que foram curadas de depressão. Meu milagre. Deus dos impossíveis, com aquele clipe que o cara quer se suicidar. De pessoas que deixaram de se suicidar porque ouviram e assistiram o clipe. Então, eu prefiro focar nessas coisas boas, porque a gente tem que olhar para aquilo que nos traz esperança. Então, assim, valeu a pena pela experiência. E valeu a pena e eu faria tudo de novo. Se eu tivesse que começar, eu faria de novo. E a única coisa que eu falo para a galera que está começando é: tenha disposição. Você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo. Eu acho que a imaturidade é algo que traz assim, pra gente ensinamentos, né? Tem algumas coisas que a gente se arrepende, lógico, de ter dito sim na hora que era para ter dito não. De ter dado uma resposta onde poderia ter ficado calada. Então, assim, são coisas mesmo da vida. Mas de decisão, assim, de carreira, eu acho que tudo que eu fiz, assim, foram coisas que contribuíram para o meu crescimento. E até os erros, a gente aprende também com como que não se deve fazer e como ser exemplo daquilo que não pode ser copiado. Você falou que quando casou, né, chegou a morar na igreja e Deus te levou a lugares, acho que você nem podia imaginar, né? Como que... Maravilhoso. Como que foi isso, de Deus ter feito tudo isso na sua vida? Olha, até hoje, sabe, Natália, eu olho e falo assim, meu Deus, eu não mereço. É muita coisa, né? Se eu vivesse de outro trabalho que me desse muita rentabilidade, eu não estaria aqui em alguns lugares. Mas porque eu escolhi gastar a minha vida em prol do reino, o Senhor me dá esses mimos. Então, assim, são lugares, são países, são viagens, são restaurantes que só filho do rei entra. Eu vou te falar. Porque pelas nossas condições mesmo, a gente não entraria. Mas como Deus olha e fala assim, por que você fez isso? Eu sou misericordioso. Mesmo você sendo todo errado, mesmo você fazendo as coisas erradas de vez em quando, eu te alcancei com a minha misericórdia e te proporciono. Então, assim, quando a gente decidiu casar, a gente não tinha onde morar. E eu fiquei noiva com o meu marido. E logo depois que eu fiquei noiva com ele, ele ficou desempregado por 9 meses. Caraca. E a gente com o casamento marcado. E aí, próximo ao nosso casamento, o pastor José Santos, nosso pastor naquela época, chegou para ele e já via que o Odilton tinha um interesse ministerial. Ele estava sempre ligado nos cultos da oração, sempre pregava nos pontos de pregação, sabe? Então, ele tinha um interesse, mesmo muito jovem, ele tinha um interesse por isso. E o pastor chegou para ele e falou assim, meu filho, você vai casar, né? Aí Odilton, sim, pastor, vou casar em dezembro. E vocês vão morar onde? Aí o Odilton parou, olhou para ele e falou assim, pastor, Deus proverá. E os meus pais, naquela época, questionando, né? Mas vocês vão casar, vocês não têm onde morar. Vocês não têm condições, não tem como fazer a festa, não tem essas coisas todas. Como é que vai ser? A gente não tem condições, porque os meus pais também não tinham condições. A gente sempre foi de uma família muito humilde. E aí o pastor foi direcionado por Deus para chamar o meu marido para vir trabalhar na igreja, para ganhar um salário mínimo. E aí, desse um salário mínimo, ele ainda virou para o Odilton e falou assim, olha, como você vai casar agora, eu vou alugar um apartamento para vocês. E vocês já podem ver o apartamento. E, gente, foi o maior presente, o maior milagre que Deus poderia dar para as nossas vidas agora. A gente tinha um salário mínimo garantido e tinha onde morar, né? E assim começou a nossa história. E logo depois dali, a gente foi morar em cima da igreja. E aí depois, passando um tempo ali, Deus começou a abrir as portas para a gente. E a gente olhou e falou assim, olha, esse lugar aqui pode ser bênção para outro pastor. Vamos dar mais um passo de fé. E aí foi quando, naquela época, a gente comprou nosso primeiro apartamento. Então, assim, hoje a gente olhar para trás e ver a nossa trajetória, ver de onde a gente começou, é olhar e ver a misericórdia de Deus. É olhar e falar assim, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena se dedicar ao reino de Deus. Porque
Ele que nos leva a lugares altos. Se a gente programar, a gente não chega sozinho, não. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele nos surpreende. Você falou de milagre, você tem um outro milagre que você foi diagnosticada com lúpus. Queria que você contasse como que você recebeu esse diagnóstico, o susto que foi. Foi algo, assim, terrível pra gente. Eu estava no auge, assim, da minha carreira, né? Viajando e tal, fazendo a obra de Deus. E, de repente, eu comecei a ficar inchada. E eu não tinha noção do que estava acontecendo com o meu corpo, né? Para encurtar um pouco a história, eu fui a alguns médicos e ninguém sabia o que eu tinha. E eu estava sentindo muitas dores de cabeça, inchando. Até que eu encontrei uma nefrologista, levada por uma amiga, a Keila. E aí eu cheguei nessa nefrologista e ela falou para mim, olha só, você pode estar com lúpus. E aí eu não sabia nem o que era a doença, porque na minha cabeça o lúpus era só aquela questão da asinha de borboleta no rosto e tal, e eu não tinha noção da gravidade da autoimune, né? Que o meu caso era grave porque atingiu os meus rins. Então os meus rins estavam sobrecarregados e eles não estavam mais fazendo o processo de filtragem. E por esse motivo eu estava com uma pressão alta, eu estava retendo muito líquido, estava ganhando muito peso, estava com anemia profunda. Então, assim, a doença autoimune, ela tem esse poder, entre aspas, de desestabilizar o organismo. Então, era como se eu tivesse ali sido transplantada do rim e o meu corpo estivesse rejeitando, né? E aí eu comecei naquele processo e ela suspendeu todas as minhas agendas. Isso foi quando? Isso foi em 2013 para 2014. E aí eu estava próximo de realizar o aniversário de 15 anos da Isabela. Então eu tinha idealizado tudo, né? Já estava sonhando com aquilo. E aí eu tive que paralisar tudo. Eu cheguei a pesar quase 100 quilos com os medicamentos. Nossa. Eu entrei na imunossupressão e tomei medicamentos muito fortes. Eu não cheguei a ficar internada porque eu descobri a tempo. Deus me deu essa bênção de descobrir a tempo que o meu problema era nos rins. E aí ela me passou os medicamentos e tal, então ela fez todo o processo, e aí eu enchei ainda mais com meticortem, essas corticoide, né? Essas coisas todas. E aquele tratamento, e a minha preocupação era a seguinte, e aí, doutora, quando é que eu vou estar liberada, né? E aí ela falou assim, meu amor, acho que você não está entendendo. A sua doença é uma doença grave. E eu vou falar para você, a sua rotina de vida nunca mais vai ser a mesma. A sua alimentação vai ter que ser diferente. Você tem um problema renal. Então, pode dar Deus a tudo que você tinha antes, porque você tem um problema renal. Queridas, Deus fez assim algo grande na minha vida. Foi um sacode de Deus na minha vida. Naquele tempo, naqueles 3 meses de tratamento, onde eu não podia sair de casa, onde eu não podia receber visitas, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. De ter ainda muito mais responsabilidade com aquilo que eu estava fazendo. Com aquilo que eu estava desenvolvendo. Se eu cantava sobre milagre, agora eu ia ter que viver a provisão na área do milagre, né? O cuidado de Deus no milagre. E o lúpus é uma doença que não tem cura, não né? Não tem cura. E aí ela foi e falou assim, olha, desses medicamentos aqui você vai tomar até o final da sua vida. Depressão, rosuvastatina, micofenolato de mofetila, você vai ter que tomar por um período até você estabilizar. Mas você vai estar sempre por aqui. Mas Deus me permitiu, né, passar por isso tudo e ver a vida e a oportunidade de ministrar e estar na igreja com outros olhos. Porque às vezes a gente tem tantas oportunidades, de estar na igreja, de estar em comunhão, e a gente não valoriza muito, a gente acha aquilo tão natural. Acho que a vida é eterna. Tão natural. E aí, quando eu fui privada disso tudo, de sair de casa, de ver o meu marido ir para a igreja com as minhas filhas, de assistir o culto pela internet, de não viajar,
eu parei e falei assim, Deus, será que é o fim? Será que é o fim disso tudo? E aí Deus me visitou uma noite no quarto, onde eu estava prestes a gerar um álbum, mas eu paralisei porque, na realidade, eu pensava que eu ia morrer. Eu estava mal. E aí Deus ministrou meu coração com a canção de Gislane Milena, Se Eu Não Conseguir Falar. Foi a primeira vez que eu ouvi uma canção e que tocasse fundo no meu coração, como se eu estivesse escrevendo a canção, né? Sou um ser humano cheio de limitações, eu tenho as minhas falhas, mas hoje está doendo, parece que esse tempo nunca vai passar. Quando você está enfermo, quando você está doente, você olha a situação ao redor e fala assim, meu Deus, não tem jeito, não tem volta. Até que o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto naquela noite, eu estava sozinha, e falou assim, comigo, não é o fim. É o começo de um novo tempo na sua vida. Você ficou quanto tempo com essas restrições 3 todas? meses. 3 meses dentro de casa, sem sair para nada. Eu só ia fazer exame, voltava, usava máscara. Né? Tudo que o pessoal passou no tempo da pandemia, eu passei sozinha na minha casa, nesse tempo. Então, assim... E aí as pessoas começaram a inventar um monte de história, falar que eu estava morrendo, falar que eu estava com outras doenças e tal. Porque eu sou muito reservada, então eu não expus o que eu estava passando, né? Eu não expus, já tinha o Instagram e tal, mas eu sou uma pessoa muito reservada. E aí Deus me ensinou naquele tempo. E foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, Uma Questão de Fé. Foi o meu primeiro livro onde eu conto todos os detalhes de tudo que Deus me ensinou naquele tempo. E foi quando também o Senhor me falou sobre ministrar esperança e fé para as pessoas. Foi aí onde eu gerei meu álbum Esperança, e onde as canções são todas na temática de fé e de esperança. Depois, no 4º mês, eu estive lá com ela começou a reduzir os medicamentos e aí me liberou para cantar. E eu ainda andando com vários remédios, era uma necessaire desse tamanho, só com remédios. E eu subia aos púlpitos e falava, gente, Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. E se Ele não quiser me curar, eu não vou parar de louvar. Sabe por quê? Porque eu tenho vida, porque eu tenho voz, eu tenho fôlego da vida. Então, não fique questionando a situação que você está passando, mas ponha para fora e expresse a sua gratidão a Deus por você estar vivo, por você ter a oportunidade de influenciar alguém, de abençoar a vida de alguém. Então, eu passei por isso. Estou passando, mas Deus está comigo. Vocês creem que Deus pode fazer uma restauração completa da minha saúde? E todo mundo, amém. E aí eu começava a ministrar. Cada passo que eu dava, eu encontrava alguém que falava, olha, eu perdi meu parente assim, porque a doença mata. Eu perdi minha esposa assim. Mas o que você falou é muito, muito importante para as pessoas que estão passando por uma enfermidade. Então, o Senhor me usou naquele tempo, debilitada, para falar sobre esperança, sobre ousadia, sobre continuidade na vida. E foi o que Deus me ensinou. Eu sou uma Josiane antes, e eu era uma Josiane antes e passei a ser uma outra Josiane depois desse desafio na doença. A dar valor, a não desistir das coisas, sabe? Enquanto eu estiver viva. Então, coloquei isso na minha mente. Estou viva? É porque tem propósito. E aí, foi quando ela foi reduzindo, até que um dia da minha vida, eu cheguei lá e falei assim, doutora, ela me encaminhou para uma reumato, porque da nefrologista eu fui ser acompanhada por uma reumato, e ela continuou com alguns remédios, inclusive aquele Reuquinol, né? A hidroxicloroquina, que foi um medicamento tão perseguido no tempo da pandemia. Eu tomei esse medicamento direto, mas eu sabia que alguns daqueles medicamentos poderiam me trazer reações futuras, né? Consequências. Eu falei assim, Senhor, eu vou tomar uma atitude de fé aqui. Eu já fui doida várias vezes, então você é mais uma. Tu parou de tomar os remédios? E aí eu falei para ela, eu vou parar de tomar esses remédios e se eu ficar ruim, eu volto. Vou fazer um teste aqui. E aí já passam aí 8 anos. Você não toma remédio desde esse tempo? Eu não tomo remédio. Tá. Glória a Deus. Porque eu não tomo remédio, minha alimentação é totalmente normal, eu como carne, a minha vida é uma vida normal.
e meu rim está funcionando normalmente. Amém. Não preciso de diurético, não preciso de remédio de pressão, não preciso do rosuvastatina. Eu sei os nomes do remédio. Rosuvastatina, Os nomes preciso de difíceis, né? colesterol, essas coisas todas, que tudo isso, porque a doença autoimune, ela mexe com todo o seu organismo. Então, eu tomei uma atitude de fé, mas eu vou ao médico regularmente, tá, meu povo? Ela não tá falando pra ninguém fazer isso, tá? Isso aí foi uma atitude minha com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu tô aqui, eu faço isso e eu tenho alguns exemplos anteriores da minha própria vida que eu tive e eu fiz, e Deus atuou. Na minha prega vocal foi assim mesmo. O médico falou assim, você vai ter que tomar o corticóide pro resto da vida e vai ter que operar. E eu não recebi aquela palavra. Eu falei, eu tenho fé. Entendeu? Eu tenho fé e eu não vou me operar e nem vou tomar esses medicamentos, não. E aí, uma irmã foi orar dentro da minha casa, minha irmã daquela de oração, e botou a mão na minha garganta e falou assim, eu vejo agora o anjo curando a sua prega vocal. O Senhor vai te dar uma tonalidade ainda maior. E foi quando eu gravei, em 2007, Eu Quero Ir Pra Lá, do início ao fim. Então, eu já tinha vivido já uma questão de cura na minha vida. E por que eu não poderia tentar novamente? E eu fui ousada. Na minha ousadia, eu tomei essa atitude e tô aqui. Pra glória de Pra Deus. glória de Deus. E a minha vida é uma vida completamente normal. Pra glória de Deus. E eu tô aqui para fazer o que Deus quiser na minha vida. Queria que você falasse desse medo, né? Que você foram 3 meses muito difíceis. Você teve medo de morrer. Se você pensava nas suas filhas, Sim. que eram novas, né? Você falou que ela ia fazer 15 anos. Como que foi nesse momento? Você ali sozinha também, porque não podia encontrar as pessoas? Sim. Eu tive maus momentos, assim, e bons momentos. Eu tinha dia que eu acordava muito bem, sabe, Natália? Tinha dia que eu acordava com muita fé. Deus vai me curar. Mas tinha dia que eu me olhava no espelho e eu via outro reflexo. Caroços apareceram no meu corpo, isso aqui meu era... Como é todo que, dia. uma dúvida mesmo, assim, quando a pessoa tem lúpus, né? Como fica mesmo, assim, que aparecem coisas na pele, Então, manchinhas? como a questão era uma questão mais de rim, tem uns que 4... depende depende muito. Por exemplo, tem os piores casos são nos rins, no cérebro, no pulmão e no coração. Caraca. E tem aquela outra que é a asinha de borboleta. Que é o quê? Uma manchinha? É uma manchinha, ela fica em formato de asinha de borboleta mesmo, fica vermelhão aqui. Então, você tem dores nas articulações. Então, eu já estava tendo algumas reações já, só que a minha vida era tão corrida, ainda falo sobre isso ainda. Eu achava, sabe, Natália e Maiara, que a minha família não podia prosseguir sem mim, não. Porque eu era autossuficiente, eu resolvia tudo, era eu que cuidava das contas, era eu que cuidava das compras, né? Eu que cuidava, eu que dava ordem, eu que fazia, eu que acontecia. Então Deus falou assim, você está pensando que você pode muita coisa, eu vou te parar. E aí, quando você for paralisada, quero ver o que você vai pensar. O freio que Deus botou na sua O vida. freio que Deus colocou literalmente para me aperfeiçoar sobre a questão do caráter. Então, assim, eu tive que ficar parada e ver que a minha família continuaria sem mim. Que eles iam tocar a vida sem mim. Então, eu estou falando aqui com pessoas, com mulheres, com homens, que têm carregado esse sobrepeso e que não têm a capacidade de dizer não para nada. Sabe aquelas pessoas que nunca dizem não, que elas estão prontas para tudo? Eu era desse jeito. Eu atendia tudo que era convite, eu aceitava todas as propostas, eu fazia tudo porque eu achava que eu era capaz. E não era capaz de coisa nenhuma, eu estava fazendo além das minhas forças. E a doença autoimune, a gente sabe que uma doença autoimune, ela tem a ver muito com a questão do emocional. Então, eu fui carregando sobrecargas, eu fui trazendo sobrecargas na minha vida, que fez com que eu entrasse em colapso. Então, uma hora, o tempo parou para mim. E aí eu comecei a dar valor a tudo que estavam fazendo paralelamente a mim, que era importante para a minha sobrevivência. Eu falei, é assim? Então agora eu só faço aquilo que eu posso. O que eu não puder, eu digo que não e pronto. E aí quando eu comecei a olhar isso, e eu pensei que eu ia morrer, aí eu falei assim, cheguei a pesar quase 100 quilos, né? Eu já estava com a barriga, minha barriga ficou inchada, meu cabelo começou a cair por causa do processo. O processo desse tratamento,
da imunossupressão, ele é quase uma quimioterapia, só que em doses menores, né? Em comprimidos. Eram os comprimidões, assim, eram 2 a cada 6 horas, 8 horas. E aí, teve uma noite que as coisas... A visão, acho que por causa de muito medicamento, né? Minha visão começou a escurecer e eu ficava com muita falta de ar. E eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Deus, o que eu deixei aqui de legado para as minhas filhas? Como ficou sua saúde mental nesse... Uma loucura. Porque tinha dia que eu acreditava, tinha dia que eu não acreditava. Tinha dia que eu acreditava, eu vou ficar boa. Tinha dia que eu falava assim, eu vou morrer. Era uma montanha mesmo. russa, né? Eu vou morrer, Deus encerrou meu ciclo. Agora parou para mim, acabou. E aí, como é que vai ficar minhas filhas? Meu marido vai casar de novo. A gente varia, né? É um negócio louco. Assim, é a mesma sensação de você estar embaixo e estar em cima. Eu não posso falar para vocês que eu não pensei nisso, porque eu pensei. E a gente pensa coisas que a gente ri depois, né? Igual eu falei aqui, né? Fiquei pensando, minhas filhas, se eu morrer, vai vir outra mulher aqui para ocupar meu lugar. E como é que vai ser? Mas pensando bem, Deus, meu papel aqui é bem limitado, porque pensando bem, eles estão tocando bem sem mim. Porque é isso, a gente começa a ver que a gente não é autossuficiente coisa nenhuma. Que Achou você que eles não... iam parar, quem parou foi você. Quem parou fui eu. Então, assim, esse é o conselho que eu dou para as mulheres. Você que pensa que você está podendo todas as coisas, você não pode nada. Porque se acontecer uma coisa estranha na sua vida, se Deus permitir uma enfermidade, você vai ser paralisada e a vida das outras pessoas vão prosseguir. E o que você fez para mudar isso? E aí eu comecei, isso foi a maior lição da minha vida, sabe, gente? Foi a maior lição sobre os meus limites, sobre aquilo que eu pensava que eu podia, que eu não podia sozinha. E aquilo que eu comecei a dar ainda muito mais valor às pessoas que andavam comigo e às pessoas que contribuíam para que eu fosse o que eu fosse, o que eu estava sendo. E foi nessa época, aí depois que eu comecei a viajar novamente, Deus colocou um propósito no meu coração, já que eu tinha sido restaurada na minha saúde, né, e que Deus realmente tinha me tirado das cinzas, das portas da morte, que Ele tinha me dado uma nova oportunidade, eu ia tirar um dia exclusivo só para servir minha igreja. E aí foi quando eu me reuni com meu irmão, Josué Lopes, o maior saxofonista do Brasil, é meu irmão, tá? Não, depois do meu marido, tá? Tá bom. Então vamos dividir. Né? Porque a gente precisa puxar a sardinha, né? Óbvio. Lógico, tá certíssima. Eu fui recentemente na gravação do Eli Soares, né? Aqui em Niterói. Isso, e o José estava lá. Ele estava lá. Ele tem uma graça de Deus. É outro milagre, viu? Aquilo ali é um milagrão. Né? Um milagre que Deus fez na vida dele. Minha mãe conta uma história extraordinária de cura na vida dele. E eu cheguei para o meu irmão e falei assim, olha, nessa época ele estava tocando só para o secular ainda. Não, já tinha saído já do secular. E aí eu falei para ele, irmão, você não topa fazer um projeto junto comigo? Na terça-feira é um culto que é um culto da palavra, é um culto mais assim para membros. O pastor nem coloca o louvor, mas para cantar, eles cantam um hino da harpa só e tal. E eu senti a necessidade da gente atuar lá. O que você acha? Mas tem que ser toda terça. Ele morava aqui no Rio. Já era na Advec também? Já era, mas na antiga, né? Na 1191. Foi um mês antes da gente mudar para o novo endereço. E aí ele falou assim, topo, você arregimenta a banda, eu falando para ele, né? E eu cuido do back. E aí foi quando a gente tomou essa atitude, eu falei com o pastor Silas, eu falei, pastor, eu quero servir minha igreja, porque a gente serve tantos ministérios, a gente viaja o mundo inteiro, mas a gente muitas vezes não tem a oportunidade de servir na nossa própria casa, então eu quero estar aqui. Aí ele, tá bom. Aí foi abrir essa porta, e foi quando Deus me fez colocar em prática isso que eu tinha aprendido no meu leito de enfermidade, de estar com pessoas, e fazer com que essas pessoas crescessem junto comigo. E de mostrar até mesmo para mim que eu sozinha, eu faço um tipo de coisa, mas se eu tiver com um grupo, eu vou muito mais longe.
E aí Deus tem florescido, tem tirado pessoas de lá, tem levantado grandes nomes ali no nosso meio. Então foram situações e foram aprendizados que eu aprendi, né? Tive medo? Tive. Mas tive uma nova oportunidade, também tive. E tive essa oportunidade de mudar e ampliar um pouco a forma como eu estava vivendo e como eu estava vendo a minha vida. Amém. O que a sua mãe fala do seu irmão? Meu irmão, ele nasceu e minha mãe tomou um tombo com 8 para 9 meses de idade com ele. Ela rolou de uma escada. Então, meu irmão, ele passou um pouco do tempo de nascimento. E quando ele nasceu, ele tinha ataques de epilepsia. E ele morria mesmo, ficava durinho. E teve um dia que ele morreu nos braços da minha mãe. Literalmente, ficou sem respirar. E ela ficou louca e falou assim, Senhor, eu te apresento meu filho. Deus, eu sei que ele é promessa, mas eu estou te devolvendo. Se for da tua vontade, faz meu filho tornar a vida. E aí meu irmão voltou. Naquele momento ela viu que Deus tinha um propósito na vida dele. Algo extraordinário. E eu já participava de um coral infantil na minha antiga igreja. E eu fui lá, que eu era solista também e tal. E eu cantava nesse coral, um coral de 150 crianças. E os líderes deles, que eram o irmão Rael e Marta, eles eram um casal de oração. E num ensaio, meu irmão teve outro ataque desse. E aí o irmão Rael foi e chamou a criançada e foi orar. E falou assim, Deus, faz um milagre na vida desse menino. Que nunca mais essa irmã tenha problema com ele nessa área. Em nome de Jesus. Seu irmão criança? Meu irmão bebê, recém-nascido. Caramba, E aí, as crianças orando, intercedendo. E aí Deus trouxe a vida de novo pro meu irmão. E Deus começou a fazer uma história de milagre. Mas o meu irmão, até os 5 anos de idade, não pronunciava nenhuma palavra. E ele sofreu com epilepsia durante quanto tempo? Esses ataques enquanto bebê. Mas depois que passou dessa época, por isso que eu estou falando que a minha família tem um negócio do milagre, uma loucura, entendeu? Porque isso é familiar, isso é doideira de família. Fala, gente, isso é fé de mãe que eu aprendi, entendeu? E a minha daquele período para frente, ele tomava Gardenal, ele tomava remédios fortíssimos, bebê. Só que a minha mãe também sabia que esses remédios iam ocasionar outras coisas na vida dele. E aí, o irmão Rael falou assim, tá curado, em nome de Jesus. E aí, minha mãe de um lado e os médicos com outra opinião. E ela falou, quer saber? Eu vou ficar com Deus. Deus falou que meu filho tá curado e tá curado. Tchau para vocês. E começou. Só que aí, ele não desenvolvia fala. Nunca mais teve problema epilético na vida. Nunca mais. Só que ele não desenvolvia fala. Ele tinha todas as características de uma criança com epilepsia. Só que não tinha mais, morria, né? Exatamente. Como ela falava. E aí ela começou a ensinar ele a falar, fez o processo de fonoterapia. Minha mãe, mesmo não tendo conhecimento algum, ensinava ele a falar. E ele falava com muita dificuldade. Então, ele me chama de maninha porque ele não sabia pronunciar meu nome. Então, era maninha, e ele era agressivo, né, quando criança e tal, e ele queria me atacar e tal, e ela, não faça isso. Ele é mais novo que você? É a maninha, 4 anos mais novo que eu. Maninha, então, maninha. Então, ele começou a entender, né, que éramos irmãos e tal, não sei o quê. E aí ela começou a fazer a fonoterapia nele, ela fazendo. Aos 5 anos de idade, o meu irmão pronunciou a primeira palavra dele. Então, assim, Deus foi fazendo com que os milagres acontecessem na vida do meu irmão de uma forma extraordinária. E de lá para cá, aí, depois dos 5 anos, aí ele falou, aí ele teve uma educação normal, nunca mais tomou remédio na vida dele, desde essa fase de bebê que eu estou falando para vocês. E o Senhor marcou o Josué com uma unção diferenciada, que ele foi desenvolvendo ao longo da vida dele, da história dele. Então, assim, a história que ela conta, assim, a riqueza de detalhes da vida da minha mãe, você ouve assim e fica assim, meu Deus, mas que mulher louca. Mas olha a loucura aí, né? O cara tá aí, hoje tem uma família linda,
3 filhos abençoados. E tudo dizia que aquele menino não ia sobreviver e não ia ter uma vida fora daqueles medicamentos. Até ter uma atitude de fé de uma mãe doida que acreditou que Deus realmente tinha curado o seu filho. Então, assim, a nossa família ela é envolvida por esses milagres, sabe? E eu prefiro, gente, acreditar no milagre. Eu não estou aqui desfazendo nada que os médicos falam, nem muito menos os diagnósticos que são dados, mas existem sim as loucuras que Deus nos proporciona tomar para mostrar que Ele realmente é Deus na nossa vida. Se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai ver quantas histórias loucas que a gente, aos nossos olhos, fala, eu jamais falaria isso, eu jamais faria isso, eu jamais viveria isso. Mas quando a gente é desafiado na nossa fé, a gente tem 2 escolhas, ou crer ou não crer. Então, creia que você vai viver milagre. Gente, que história. Queria até puxar um outro assunto que a Estela passou por um acidente muito recente. Não, eu só queria pedir pra produção botar um pouquinho. Tô sequinha aqui. Eu quero água. Põe aqui pra gente. Vem ficar famosa. Enquanto isso, gente, vai curtindo aí, vai comentando, vai compartilhando o nosso vídeo. Eu tô bem, não precisa. Tá bom, obrigada. Que a Josiane passou por esse acidente, pelas imagens, né? O carro capotou várias vezes, foi um acidente bem sério. Queria saber se você falou com ela, provavelmente. Falei. Como que eles estão? Eles estão bem, graças a Deus. Falei com ela ontem. Falei, amiga, como é que tá? Ela tá com algumas dores. Desculpa. A questão do Odilon foi um grande livramento de Deus na vida deles. O que ele teve? Ele teve uma lesão na coluna. Eles falaram que poderia ser cirúrgico. Poderia ser cirúrgico, enfim. Ele correu o risco mesmo de ter um quadro mais grave. Mas Deus estava ali, com a mão ali, ó, guardando. A mão do Senhor guardou o carro deles. Eu acho que ela até postou uma oração. Que foi pouco antes. Eles estavam fazendo uma campanha de jejum e oração para a gente ver, né? Quando a gente toma uma atitude diferente, Deus permite a gente viver desafios diferentes, né? E eu creio que isso foi mais uma vez uma mostra do livramento de Deus na vida deles, da família deles. E para fortalecer ainda mais dessa guerreira, mais uma experiência, né? Dessa guerreira, desses guerreiros. O casal abençoado, né? O casal de fé, casal que não desiste. Mas eles estão bem. Tão bem, graças a Deus. Gente, até o nome dele parece com o nome do seu marido. Parece, pastor Odilon. Gente, é muito difícil. Às vezes até a pessoa confunde no WhatsApp, é um T de diferença. Eu não tinha né? falado o nome do seu marido antes, porque eu tava assim, eu só lembrava de Odilon, Odilon, eu só lembrava do pastor Odilon. Mas é isso. É isso? Estamos chegando ao fim? Estamos chegando ao fim. Deixa eu ver. Gente, a hora tá voando, olha isso. Já passamos do fim. Corre, né? Sabe o que eu queria pedir? Você tem tantas experiências de cura, assim, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os leitores que estão passando por alguma enfermidade, algum problema na família nesse sentido. Eu sei que existem várias pessoas que estão vivendo esses desafios. E assim como veio a palavra no meu coração, né, que cada experiência vai promover algo na nossa vida, como fé, como esperança. Então, assim, eu quero que você pare nesse momento, onde você estiver. Eu não sei onde você está, mas o meu desafio para você é olhe ao seu redor nesse momento difícil e veja o que Deus está te ensinando. Porque a sua história pode ser uma história de milagre e de superação. Mas isso também vai depender da tua fé e das tuas atitudes. Porque é importante que a gente aprenda. Eu acho que o meu processo, ele foi um pouco mais ágil na minha vida, porque eu tive um estalar de dedos mais rápido, sabe? Ágil, né? Eu tive... Opa, peraí. Deus está querendo me ensinar.
de alguma forma. Deus está querendo me ensinar. Peraí, deixa eu ver o que ele está sinalizando. Porque talvez Deus estivesse sinalizando para mim e eu não estivesse vendo as luzes vermelhas acendendo. Ei, para aqui, olha aqui, corrige aqui, entendeu? Não estava observando, talvez você não observou ainda o que Deus já te sinalizou. Então, nesse momento, olha ao teu redor e veja as experiências que Deus está te proporcionando para que você possa contar o seu testemunho. Eu já estou contando com o teu testemunho, com o teu milagre. Então, se eu estou daqui contando com o teu testemunho, com o teu milagre, você também precisa acreditar de que Deus tem um controle da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua saúde, e que nada na tua vida vai acontecer fora dos propósitos de Deus. Amém. Porque nós temos aqui uma função e um propósito a ser seguido. E não vai ser o diabo, não vai ser palavra negativa, não vai ser nada disso que vai nos paralisar. Nós temos que entender que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, eu estou toda arrepiada, que nós vamos desempenhar o nosso papel e que o diabo não vai cortar nem atravessar no nosso caminho se a nossa vida estiver em Deus. Então, se a tua vida estiver em Deus, se os teus propósitos estiverem em Deus, aprenda com essa situação e profetize, abre a sua boca para profetizar o milagre, a restauração. Eu não sei se é restauração no casamento, eu não sei se é restauração, eu não sei qual é o tipo de restauração, mas Deus pode. Eu não sei se é uma resposta financeira, Deus pode. Então eu quero que você acredite agora, levante a tua mão onde você estiver e tome posse pela fé. Deus, eu creio no milagre na minha vida e acima de qualquer coisa. Se Ele não fizer um milagre agora, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Amém. Então, você precisa entender que os propósitos de Deus, eles são muito maiores que os teus pensamentos. Então, acredite no propósito de Deus, mas não desista do teu milagre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos chegando ao fim, mas para finalizar, eu queria fazer um ping-pong com você, Ih, caramba. rapidinho. Vou beber uma água aqui. Gente, eu tô tossindo, mas não é Covid não, tá? Eu fui na médica, eu tô com crise alérgica, eu sei que eu tossi bastante. Nesse tempo, a crise alérgica, Tá, menina, eu fui tô na com sinusite médica, também. eu estou com uma crise alérgica. Então, vamos lá. Eu vou falar uma coisa e você me responde. Tá. Um livro da Bíblia. Gênesis. Versículo favorito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sua música favorita. Ih, caramba! Jesus. Por que a gente para? Travei. Todas. Resposta. Todas. Não tem uma exclusiva, gente. Diz seu personagem favorito na Bíblia. Personagem Abraão. Deixa eu pensar. Uma comida favorita. Camarão. Qualquer coisa que tenha camarão. Eu vario muito, eu gosto muito de estrogonofe também. Eu começo falando. De Tem que camarão. segurar aqui, ó. De camarão. A gente fala assim, tem que falar rápido, então tá bom. Qual o versículo? Trava. Salmo 91? Ah, tá. Mas minha música preferida, eu não sei. Muito bom. Uma viagem favorita. Eu gosto muito de ir pro Nordeste. Gosta das suas raízes? Gosto, adoro. Eu gosto muito do Brasil. Eu amo o Brasil. Qualquer parte do Brasil. Lindo. Um Pela livro natureza. que tenha marcado sua vida. Gente, é difícil, né? São tantos livros que a gente lê. Não vale o que você escreveu. Não vale o que eu escrevi, né? Pode ser um secular também? Pode. Homens são ostras, mulheres pé de cabra. Que nome curioso. Interessante. Vou procurar. É interessante. Fala sobre a diferença dos homens e das mulheres no relacionamento. Como eles são diferentes da gente. Oh. Pronto. Eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigada. Josiane, foi um maravilhoso. prazer te receber. Gente, eu tô falando com a Josiane como se eu nunca tivesse falado com ela na vida. Mas todo mês a gente tem live lá no Plano News, tá bom? Sempre que tem lançamento. Verdade. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigada. Foi muito bom Muito conversar com obrigada. você. Eu ri bastante com a história de você ter sido esquecido. Jesus. Não, é sério. Eu sei que foi muito edificante, principalmente nesse assunto sobre cura. Foi muito bom te conhecer mais. Amém. A gente já conhece desde criança, mas esses detalhes todos foi muito bom. Obrigada, Natália. Obrigada, Maiara.
E parabéns aí por esse novo projeto, que Deus continue abençoando e levando vocês muito mais longe, né, onde vocês nunca nem puderam imaginar, porque Deus é assim, Ele faz muito mais que a gente pede ou Obrigada. imagina, tá? Obrigada. Parabéns, pode crer. É isso aí, galera. Curte aqui, deixa seu joinha e comenta o que você achou do nosso episódio de número 4 e fala pra gente quem você quer ver no episódio número 5. Comenta aí. Obrigada pela audiência, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Just good.